Eu queria entrar em outro ponto, que é a questão desse novo cenário das relações trabalhistas, né? A gente tem hoje muito jovens e jovens adultos trabalhando com essas plataformas digitais, motoristas por aplicativo, por exemplo. Agora, no mês de março, o governo federal regulamentou essa questão da contribuição previdenciária, mas ainda tem gerado protestos, né? Aqui em Salvador, por exemplo, a gente está vendo algo nesse sentido. Eu queria que o senhor explicasse melhor de que forma essa regulamentação, especificamente para esses motoristas por aplicativo, quais são os benefícios e talvez se o senhor perceba alguma desvantagem nessa regulamentação, nessa lei. Assim, a gente tem um problema sério em relação ao motorista aplicativo, né? Está sendo discutido pelo STF nesse momento, né, e pelos tribunais superiores, se há uma vinculação trabalhista dos motoristas de aplicativo ou não. Tem juízes do trabalho que acham que tem uma relação trabalhista, tem juiz do trabalho que já fez estudos específicos e não sei o quê. Cada cabeça é um mundo, né? Mas, no meu ponto de vista, não me parece uma relação de vínculo empregatício. É a primeira coisa que me parece. Sequer a gente pode discutir se existe uma prestação de serviço do motorista de aplicativo para o Uber, ou se são parceiros. E o Uber é um mero interveniente. E a prestação de serviço se dá de acordo com do Uber para a pessoa física que está, que é o passageiro, né? Então, essas questões são complexas. Inclusive, os próprios motoristas de Uber já soltaram diversas as associações, né? Não tem sindicato, associações diversas notas informativas dizendo que essa não é a luta deles. Eles não querem ser empregados, eles não querem trabalhar com horário fixo, subordinados ao Uber, né? E não é essa a luta. A luta é para que tenha menores taxas, que a regulamentação seja em torno das taxas. Então, essa é a maior luta. Mas, independentemente disso, não muda a contribuição previdenciária. A parte da contribuição previdenciária não é alterada. O motorista de Uber costuma contribuir daquele plano simplificado, 11% sobre o salário mínimo. É a melhor maneira do Uber contribuir, ou então fazendo um MEI, né? Então, são as possibilidades que ele tem para contribuir como motorista de aplicativo, garantindo o acesso aos benefícios da Previdência Social. Mas a questão do Uber é realmente muito complexa. A gente tem, de um lado, alguns juízes entendendo isso e coisas que nem os motoristas, nem a classe, a categoria toda, quer esse vínculo trabalhista com a Uber, e até o próprio negócio é complicado. Aí as pessoas costumam falar uberização do trabalho, né? Sim. Mas a uberização do trabalho existe, obviamente, gente que foi para o Uber ou para o aplicativo e teve realmente um grande decréscimo do salarial. Quem perdeu foi o taxista, obviamente, né? Acabei de vir para cá, né, pegando um aplicativo, e quem chegou foi um táxi para me pegar. Mas, de certa forma, não sei se eles perderam tanto, porque eu jamais viria para cá de motorista de aplicativo se não existisse, eu não viria de táxi, se não existisse motorista de aplicativo, que seria uma coisa muito cara. Sim. Então, criou um mercado também muito grande, que agregou pessoas que antes trabalhavam em almoxarifado e ganhavam um salário mínimo, e hoje são motoristas de aplicativo e ganham 3, 4 mil reais. Ou seja, a uberização é uma parcela pequena, que é assim, a exploração do Uber, da realidade que a gente encontra. A gente encontra muita gente que dá graças a Deus que o Uber e o aplicativo existem, porque mudou a vida das pessoas. E tem outras pessoas que perderam emprego e que estariam desempregadas até hoje e conseguem, pelo menos, tirar um sustento da família com isso. Então, eu não gosto muito dessa demonização da evolução das relações trabalhistas. É a mesma coisa de quando tiraram o cobrador de ônibus, né? A gente não pode evitar que as coisas aconteçam, né? O cobrador de ônibus ia ser retirado, ou assessorista de elevador. A gente não pode exigir na marra que a sociedade continue tendo assessorista de elevador ou motorista. Agora, o mercado, ele transmuda, né? Então, as pessoas que saíram dali vão ter outras oportunidades no mundo da tecnologia, no mundo... É tipo da coisa, não vai ter mais emprego doméstico porque tem FGTS. Se não tiver emprego doméstico, vai ter gente comprando marmita, comprando quentinha.
em mercado, e vai ter gente produzindo as quentinhas no mercado. Ou seja, vai ter uma migração sempre do mercado. Eu sou muito ponderado quando faço essas análises, porque, claro, que tem que ter análise social, tem que ver o que está precarizando do trabalho, mas tem que entender isso como um conjunto econômico que vai se migrando também. Mas como a Previdência, o senhor que é estudioso nessa área, como é que o direito previdenciário tem debatido isso em relação a essas novas formas trabalhistas, né? Digo, de aposentadoria, de garantir esses direitos já previstos na Previdência Social. Já temos, né, assim, as possibilidades que a gente tem é sempre procurando a inclusão previdenciária. Então, existe possibilidades para que todos sejam incluídos. Quem é de baixa renda pode contribuir com a contribuição de 11%, de 5% de trabalhador de baixa renda. Tem também a questão do trabalho intermitente, né? Então, o trabalho intermitente também tem uma forma que é um empregado que, na verdade, ele tem uma carteira de trabalho assinado, não sei se vocês conhecem muito bem essa relação, mas foi criado com a reforma trabalhista lá de 2017. Ele tem uma carteira de trabalho assinada, mas é aquele garçom que vai ser chamado só no Dia das Mães, no Dia dos Pais, né, no período de Natal, alguns dias, né, porque é o período que o restaurante tem maior... Sazonalmente, né? Sazonalmente, ou seja, mas ele não tem aquele vínculo, a obrigação de pedir, de cumprir. Se ele for convocado, é como se fosse um autônomo. Mas é um autônomo com carteira assinada, para quê? Para que seja garantido para ele os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, naquele dia que ele for, ele vai ganhar o FGTS do dia, a contribuição previdenciária vai ser paga em relação àquele dia, e ele vai ser o autônomo que seria antes contratado como autônomo e geraria risco trabalhista com a empresa, de ser confundido, né, com subordinação, e, na verdade, a maioria não tinha. Quando esses autônomos são chamados, se ele tiver em outro evento, ele não vai. Quando eu chamo um garçom para trabalhar lá em casa, ele fala, ô, meu querido, desculpa, mas eu já tenho outro evento. Ele não tem subordinação. A mesma coisa com esse pessoal de restaurante, que ia esporadicamente. Mas vira e mexe, eles entravam com a ação trabalhista e ficava aquela confusão, o empresário nervoso assim, sem saber, e aí vou ter que pagar um salário mínimo a vida toda para ele, porque ele só trabalhou um dia por mês durante, sei lá, 2 anos, e aí não tinha essa regulamentação. Eles regulamentaram o trabalho intermitente, que hoje já tem a retenção de contribuição previdenciária daqueles dias que ele trabalhou.